Olá, meu nome é João Batista. Hoje é 11 de julho de 2021. Mais um assunto das Escrituras. Um alerta à Igreja de Cristo na Terra sobre os falsos ensinos, os falsos mestres. E o assunto principal do vídeo é sobre a existência do diabo. Muitos são atualmente os que ensinam com seus próprios entendimentos e alegam terem recebido de Deus, os quais declaram que pertenceram ao sistema religioso, porém agora estão iluminados e afirmam estar uma verdadeira graça. Mas será? Nesse vídeo serão falados sobre muitos assuntos para a edificação da igreja, para que fiquemos atentos e não sejamos enganados com ensinamentos que tão somente têm a aparência de sabedoria, mas não provém de Deus. Como está escrito, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Mas aqueles que verdadeiramente amam a Cristo ouvem a sua voz. Observemos o que está escrito no livro de Timóteo, capítulo 4, verso 2. Diz assim: prega a palavra, esteja preparado, a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Quero esclarecer que o tema principal desse vídeo é referente aos que pregam contra a existência de Satanás como um ser. E tentam convencer que o tal nunca sequer existiu. E com isso, além de se oporem à verdade que é Cristo, os mesmos tentam ensinar principalmente aos cristãos, os quais são qualificados como religiosos, pertencem a um sistema e alienados, e por conta disso, com toda a sagacidade, tendenciosamente lançam seus ensinos de mentiras com a finalidade de ofuscar da igreja a verdade. Isso porque, por conta de toda a confusão que há na igreja de Cristo na terra, a qual tem sido desviado dos santos caminhos da verdade, através de heresias colocadas por homem dentro da igreja. E a todo custo se manifestam, pois muitos estão com os seus ouvidos vulneráveis a ensinamentos com aparência de sabedoria. Antes de prosseguirmos, quero deixar claro que o tema principal do vídeo é sobre a existência do ser espiritual chamado Satanás. Antes, porém, não devemos
confundir propriamente dito o ser espiritual com o nome próprio, pois esses falsos mestres usam como desculpa que a palavra em questão para Satanás ou diabo nos originais grego e hebraico não se referem ao nome próprio. Logo, segundo os seus entendimentos, não existe Satanás como um ser espiritual. Só que os tais falsos mestres, além de alegarem que saíram do sistema religioso e não estarem mais alienados, os mesmos se enganam, pois estão camuflando a mentira com aparentes explicações. E por muitas vezes com a mente cauterizada, não dando mais ouvidos para a verdade, negam a verdade com os seus falsos ensinos. E por tal motivo a Igreja de Cristo na Terra deve ficar atenta, porque eles se levantaram e se levantarão ainda. Porém, sabemos que os escolhidos de Deus não serão enganados. Lembremos-nos do que está escrito: desperta-te, tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te levantará. E esse é o tempo. E Ele, o próprio Senhor Jesus, levanta o seu povo em toda a terra e coloca na igreja toda a verdade. E cairá por terra todas as heresias, porque elas não permanecerão. E antes de prosseguirmos, serão mencionados alguns textos bíblicos para nosso alerta, entendimento e crescimento. Está escrito: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2. E agora vejamos importantes palavras do apóstolo Paulo e o que ele profetizou. Está escrito: não sabendo o que ali me acontecerá, mas sabendo o que esperam, cadeias e tribulações, diz que nunca mais os verá, e reafirmará a sua contribuição na expansão da Igreja de Deus. E pede-lhes que façam o mesmo. Em seguida profetiza: eu sei que depois da minha partida virão os lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos surgirão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei de noite de admoestar a cada um de vós com lágrimas. Atos 20, 29, 31. E se despede com um dos mais famosos ditos de Jesus: em tudo vos dei exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os fracos e vos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Portanto, ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Atos 20, 35. Colossenses capítulo 2. Advertência das falsas doutrinas. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras
persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa obra em firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E assim, com os três acima aplicados, fiquemos atentos para não sermos enganados pelo espírito do erro, mas sermos vivificados pelo Espírito de Cristo. E sabendo isso, Paulo profetizou: após a sua partida, veriam os lobos impiedosos e ferozes fazendo discípulos após si. Portanto, acalmai, igreja eleita de Cristo. Eles estavam escondidos em suas peles de ovelhas e alicerçados em suas mentiras, rodeadas de palavras persuasivas, porém suas peles de ovelhas agora é retirada, e aparecerão os lobos presos e incapazes de dominar o rebanho de Cristo, a saber, a igreja, pois os justos que viverão da fé e, portanto, não mais serão enganados, pois o Espírito de Cristo nos ensina todas as coisas. E concluindo sobre a profecia de Paulo, por isso foram criadas milhares de denominações com milhares de ministérios em toda a terra, com as suas próprias doutrinas, se desviando das doutrinas dadas por Cristo Jesus aos apóstolos, e assim criaram as suas próprias placas, instituindo como doutrina padrão o chamado usos e costumes, e dessa forma virando as costas para a verdade. Porém, o Senhor Jesus, único Deus, verdadeiro e a vida eterna, restaura todas as coisas e coloca tudo em seu devido lugar, a saber, os membros do corpo de Cristo serão ajustados plenamente e estarão à disposição daquele que é a cabeça, Cristo. Neste vídeo serão apresentados áudios de segmentos diferentes e ao final será comentado sobre os menos. E por fim, comentários finais. Fique conosco até o final para a melhor compreensão do conteúdo. E vamos ouvir o primeiro áudio do segmento Graça Pura. A palavra Satã e qual a ideia que ela trazia. A primeira vez que a palavra Satã é registrada na Bíblia, na história judaica, foi ali, em Números capítulo 22, versículo 22. Isso segundo a
nossa fonte, que é a Taná. Então ali, em número 22, conta a história de Balaão. Vocês conhecem essa história? Em que a mula de Balaão abre, né? E abre a boca e fala. Vocês conhecem? Vamos ler. Número 22, dando ênfase à palavra adversário, que ali é Satã ou Satana. E diz: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Então, amados, essa palavra adversário no original quer dizer Satã. E no caso, o texto aponta que o adversário foi o próprio Senhor. Por quê? Porque o anjo do Senhor ali está em letra maiúscula. Todas as vezes que a palavra aparece anjo do Senhor com letra maiúscula, entende-se como se fosse o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Então ali, a ira de Deus que se opôs a Balaão. Então nós estamos aqui, queridos, analisando a primeira vez que essa palavra Satã aparece na Bíblia judaica e documentada. Ok? Então, abençoados, agora eu quero abrir um parêntese. Jó capítulo 1, versículo 6 em diante diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu pensei que ele vinha das regiões celestes. Pensei que ele vinha do abismo. Mas não, ele rodeava a terra e passeava por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, o próprio Deus falando dele, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, à toa? Será que não é por causa de alguma coisa que tu deu, Deus, para ele? É isso que está falando. O que você identifica aqui? Inveja. Olha lá, porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem riquezas. A obra de suas mãos tu abençoaste, e seu gado se tem aumentado na terra. Mas se eu estendo a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, queridos, vocês já sabem o que aconteceu com o pobre do Jó. Perdeu tudo, não é verdade? Perdeu todas as coisas. Somente ficou, não puderam, esse Satanás do texto não podia tocar em Jó. E aqui o sistema aplica a maldade. É aqui que o sistema aplica a maldade contra a sua vida. Porque você não tem defesa contra esse texto. Não tem. Eles falam isso. Quero ver você falar de Jó. Quer dizer, não tinha. Você não tinha. Deus está te dando armas para que o sistema nunca mais te engane. Por isso que eles têm raiva da gente. Por isso que você vê comentários satânicos aí no canal. Tem um abençoado aí que só diz assim: sofisma, se André é herege. Pode continuar falando, abençoado. Só fala baboseiras e falácias. Aí outro dia ele disse assim, não sei se num tom sarcástico, ele colocou assim: eu só confio na Bíblia e no meu amado pastor. Eu falei, isso deve estar de ironia, né? Aí não dá, né, abençoado? Mas desconfiando da integridade lá do pastor dele, não, né? Mas o problema é que quando só se tem Satanás, a pessoa vai dar o quê? Satanás. Então é Satanás encobrindo Satanás. É isso aí. Mas vamos dar um trato nessa passagem aqui, abençoado. Lembrando que a palavra Satanás, aí você tem que lembrar, eu vou recordar você,
que a palavra Satanás é de origem hebraica e não é brasileira. Hello? Porque se fosse brasileiro seria mais fácil. E quer dizer o quê? Inimigo, adversário, tudo que se opõe a Deus. Então quando você tem inveja de alguém e procura prejudicar alguém, você está sendo Satanás na vida daquela pessoa. E aqui, os inimigos de Jó se apresentam. Porque onde estava Jó, estavam os seus falsos amigos, os falcianos. Jó estava cercado por 3 falcianos. E Deus perguntou, de onde você vem? Né? Perguntou a Satanás. Do mesmo lugar que vinha Jó. De andar pela terra. E o que o homem faz na terra, abençoado? Não anda pela terra? Você é homem aí, tu anda pela terra? Claro que anda, todos nós andamos. A nossa função é andar pela terra. Até o dia que a gente cair, o corpo cair, o corpo de carne vai ao inferno, à sepultura, a alma se desvanece e o espírito volta para Deus. Mas enquanto você estiver nessa habitação terrena, Satanás, você vai andar pela terra e passear por ela. Olha, eu já fiz cada passeio abençoado. Então todas as obras da carne estão aí na nossa carne. Toda a inimizade de Deus está na sua carne. Você já tem aí 100% de Satanás. Por isso que na cruz, ele matou a sua carne. E quando ele matou a sua carne na cruz, ele diz o quê? Que te batizou na morte. Para que quando você saia da morte e você vivifique-se com Cristo, você é um novo homem. E ó, batismo não foi no tanque da sua igreja, hein? Foi lá na morte de Jesus. Esse é o verdadeiro. Esse daí é para aceitar a denominação, a carteirinha do pastor. Abençoado, agora imagina se já não bastasse essa nossa carne e a carne do teu amigo, ou do teu suposto amigo, Deus ainda tivesse criado um ser. Imagina se Deus ainda tivesse criado um ser com uma força maior que a dele. Porque o Satanás do sistema tem mais força do que Deus. Pois ele é o maior motivo que você volta à instituição chamada igreja. Ele é o motivo porque você volta. Você não volta por Deus, você não volta por Jesus, você não volta por conhecimento, você volta porque tem medo de ir ao inferno. Tem medo do diabo. Ele é o motivo pelo qual você dá dinheiro para o seu pastor. Ele te cobra dízimo. Dízimo é da lei, acabou isso. E dízimo era alimento. Você está entendendo? Então, querido, para o sistema, esse Satanás, esse ser, o diabo, ou o anjo de trevas que tem poder de se transformar em luz, não é isso que os abençoados falam? Que está na Bíblia também. Tem o poder de te arrebentar ou te arrebatar das mãos de Deus. Tem o poder de arrebatar você das mãos de Jesus, esse frouxo. Esse ser que a igreja criou tem o poder de te jogar no limbo dos infernos. É isso que eles pregam contra a tua vida. É isso que eles fazem você acreditar. E aí você fica com medo. E tem que voltar todo domingo, segunda, terça, quarta. Tem que rezar na carteira do pastor. E essa mentira que nós estamos combatendo. E esse sofisma, nós vamos jogar por terra isso. E você vai ver que depois que sair esse véu, você vai se ver quem você é. Aí você vai começar a tratar-se de você mesmo. Agora vamos à revelação do inimigo de Jó. Quem era o Satanás de Jó? Tinha um nome, tá? 3 nomes. Ele faz, Bildade e Zofar. Quem quiser anotar os nomes aí, tá? Que a esposa estiver grávida aí, lindos nomes, né? Ele faz, Bildade e Zofar. Aqui, a teologia do sistema satânico diz que estes homens eram amigos íntimos de Jó. Só que o próprio livro
Na realidade era na mente de Jó, para Deus não. Porque o próprio livro de Jó desfaz essa ideia. Quando Jó passa por todas as provações que passou, porque essa provação foi pedida por estes homens, Elifaz, Bildad e Zofar, eles que pediram, porque eles eram os inimigos de Jó e que se tornaram inimigos de Deus. Então Jó, não aguentando mais aquela provação, Deus interrompe o sofrimento do seu filho Jó e mostra quem são os inimigos de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 7. Vamos lá. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti. Queridos, olha a revelação aí. E contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles falaram de Deus. O quê? A ira do Senhor se acendeu contra os 3 homens? Por quê? Porque falaste de Deus. O que Jesus fez? Nós queremos tanto que bastou somente um sacrifício. E nós fizemos o quê? Repousamos no sacrifício de Jesus e dizemos que o Cristo fez, o que o Cristo fez foi suficiente, o que ele fez, e que eu não conseguiria fazer, e que eu não faço confiando no que ele fez. Então eu entro no sacrifício de Cristo e repouso. Ele fez para que eu não fizesse. Agora, o sistema religioso, queridos, vocês querem lá, no caso, o sistema, eles querem imitar o que ele fez na carne. Porque talvez eles não entendam que eles estão duvidando dessa eficácia. E nós não duvidamos, nós não precisamos fazer. Eles fazendo isso, eles estão dizendo, através de seus corpos, que eles não creem, são incrédulos no sacrifício e sangue derramado por Jesus. Queridos, é muito importante isso que eu estou falando. Então nós, em graça, não temos esse hábito de jejuar, porque confiamos que o que Cristo fez foi perfeito. Vale também aqui ressaltar uma outra coisa, deixa eu consertar aqui, vale aqui também ressaltar aqui que em Israel, eu quero trazer esse conceito histórico, antes de entrar em Lucas praticamente, existem 3 tipos de jejuns, tá? Os jejuns públicos, decretados pela religião, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, e existem jejuns públicos, sem ser decretado, que as pessoas podem fazer, e jejuns individuais. Isso até hoje existe esse tradicionalismo entre os judeus. Bom, então, nós estamos preparados agora para o texto, né? Vamos lá. Finalmente lembrando que o corpo de Jesus foi igual ao seu e ao meu. Ou seja, Jesus foi 100% homem e tinha as debilidades que tem todos na carne. Inclusive quando ele ficou 40 dias sem comer. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E no caso aí, ele foi levado pelo Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos lá. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. 40 dias. No mínimo, Jesus deve ter bebido água. E terminados, ele teve fome. É normal, né, querido? Imagina aí você, 40 dias sem comer. O que você já viu nesse meio tempo, hein? Imagina. Agora, queridos, uma outra coisa que eu tenho que trazer esse entendimento. Todas as vezes que a Bíblia apresenta a palavra diabo, ela vem do grego.
Tá? E a palavra no grego aqui é diabolos. E vamos nos aprofundar um pouquinho nessa palavra, porque é importante. Lembrando que diabo é um adjetivo, não é um nome pessoal, ok? Ou de um ser, não é. Diabolo quer dizer adversário, inimigo, aquele que se opõe a uma ideia contrária é diabolos. É tudo que é nocivo, está ligado também à natureza humana, como a ira, a cobiça. É entendido também como tudo aquilo que se opõe ao que é bom. Então, se opôs ao que é bom, é diabolos, diabo. Então, Jesus foi tentado por sua própria debilidade carnal, ok? Pelo diabo carne. E isso tem que ficar bem claro, porque a carne de Jesus, novamente eu vou falar, foi igual à minha e à sua. Então Jesus foi tentado por carne, que naquele momento estava contra ele. Por causa de quê? Da debilidade do corpo. E que eu expliquei como ficam as pessoas que praticam esse ato. Então Jesus não foi diferente. E hoje, muitos dos que praticam o jejum no sistema, praticam para perdões de pecado. Veja o próprio judaísmo. Praticam para receberem o perdão de Deus. Isso no Yom Kippur. Será que Jesus também estava em pecado quando ele se propôs a jejuar? Claro que não. Então por que Jesus jejuou? Para cumprir a lei judaica, a lei de Moisés, ok? Porque ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Então, voltando ao ato em si de Jesus, durante o seu jejum, Jesus sentiu o peso disso em sua carne, mostrando para todos, está escrito aí, que Jesus era 100% homem. Vocês lembram quando Jesus disse assim: se for possível, passe de mim esse cálice? Você sabe por que Jesus disse isso? Porque ele viu o seu fim. E a carne de Jesus nesse momento tremeu, como a de qualquer ser humano. Imagina se você pudesse hoje ver a sua morte. Se Deus te revelasse o dia da sua morte, como seria a sua morte? Você sentiria medo, pavor, você não ia viver direito. Então Jesus também sentiu isso. Jesus sentiu medo, como todo ser humano. Ali Jesus foi tentado em sua carne. Tá? Ali o jejum, Jesus foi tentado pela sua carne. Também Jesus foi tentado por sua carne quando ele viu a sua morte. Pelo diabo carne, diante de quê? Das fraquezas humanas, que se opõem às coisas do Espírito. Deus era 100% Espírito no Espírito. É o mesmo que nós dizemos sobre nós. Nós somos deuses no Espírito, mas na carne temos todas as debilidades. Vocês estão entendendo? Então, por mais que a gente entenda que somos salvos, sempre salvos, que a nossa mente foi salva, e não há condições de se perder um filho de Deus, mesmo assim todos, se perguntarem para vocês quem quer morrer, ninguém quer morrer, porque Deus não deixou esse sentimento em nós. Então, qualquer uma pessoa, quando começa a ficar com fome, queridos, vamos voltar aqui, entra em estados alterados da mente. E com Jesus não foi diferente, meu amigo, não foi. Você sabia que quando faltam recursos e a pessoa passa por necessidades de comida, se ela for pega em um delito, eu estou falando isso da área de direito, vamos dizer, se uma pessoa ela está com fome e ela rouba para comer, num ato de extrema necessidade, ela vai sofrer ali um delito não, ela cometeu um delito, se apropriar daquilo que não é seu, é delito, e você vai ao julgamento por causa disso. Só que nessas condições extremas, nenhum juiz condena. É muito difícil ter um juiz que condena uma pessoa por causa das necessidades humanas. Então Jesus foi tentado por sua própria natureza carnal. E não podemos negar que Jesus Cristo veio em carne de homem. Jesus não veio num corpo divinal, não veio. E Paulo nos revelou isso em Coríntios, que toda tentação é humana, ou seja, está na carne. E até o próprio Tiago, como eu li, corroborou com isso aí, porque Deus não tenta ninguém para o mal. Somos tentados por nossa própria cobiça. E não existe tentação do mal espiritual. Não existe, não há maldade
Queridos, no mundo espiritual não há maldade. O mal só tomou forma por causa da debilidade humana. A religião, eu vou entrar agora nesse assunto, eu preciso trazer todo esse contexto para que fique bem aclarado, para que fique bem baseado, para que seja uma coisa consistente, para que vocês levem esse ensino. Então eu preciso trazer todo esse contexto. A religião, queridos, ela dividiu o mundo entre duas forças espirituais. Foi a religião que fez isso. Então ela dividiu o bem e o mal. O bem representa Deus e o mal representa o diabo. E isso, queridos, é uma aberração. Isso foi a filosofia, uma filosofia chamada maniqueísta. Então ela introduziu, porque essa filosofia já veio de muitos séculos atrás, e ela aos pouquinhos começou a tomar